quero ler com você um texto que se encontra em Êxodo. Afinal de contas, para mim é o berço, e para todos nós que cremos no Evangelho, na palavra do Senhor, aqui foi a primeira Páscoa estabelecida por nosso Deus. E no capítulo 12, e no verso 11, diz assim ao meu e ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Glórias a Deus. Amém por essa palavra. Amém por essa realidade que Deus determinou há mais de 2000 anos atrás. Por que não dizer há 3000 anos atrás? É uma realidade que o Senhor ministrou ali no povo de Israel, quando se encontrava cativo há 430 anos, preso nas mãos do faraó, e o Senhor ali naquele tempo mandou um libertador, um homem chamado Moisés. Querido, que nós estamos aqui nesta noite para ministrar o teu coração, é algo tremendo. É algo tremendo que está para acontecer na nação de Israel, no povo escolhido do Senhor. É algo tremendo, queridos. Imagina uma nação, um povo sofrendo 430 anos. Que agonia, que sentimento, que situação que esse povo vivia, e estão prestes a viver um novo tempo, uma nova história na sua jornada de vida. Eles não têm noção o que o Deus iria fazer com eles nesse tempo, e eu quero nesta noite colocar isso como um tema: vivendo a liberdade. Vivendo a liberdade. A igreja do Senhor nesse dia celebra ao Senhor. A igreja do Senhor nesses dias, realmente nós estamos vibrantes, irmãos, porque a verdade que eu e você temos é que o Senhor também nos libertou. O quadro e o cenário que está sendo escrito em Êxodo 12, ela está apontando para o dia atual que você e eu vivemos. É o quadro que a igreja do Senhor do passado viveu, o povo escolhido viveu, está apontando para o meu presente agora. Agora, o reino do céu, a graça do Senhor nos alcança através dessa palavra. E eu quero com você, pastor, como eu posso viver a liberdade? Como eu posso viver a liberdade? E eu quero nesta linda noite, dentro do capítulo 12, mostrar para você que você pode viver essa liberdade, que você possa desfrutar dessa liberdade. A última mensagem que pregamos, desfrutando da graça, lembra disso, queridos? E hoje eu posso então usar um tema, desfrutando da liberdade, vivendo a liberdade, o preço da liberdade. O que isso quer dizer? Mas eu quero dizer que hoje nós temos vida em Deus, em liberdade com Ele, através do Espírito Santo que habita em nós, porque a palavra diz: onde habita o Espírito Santo de Deus, ali há o que, irmãos? Liberdade. E nesta noite a igreja do Senhor é livre pelo poder do sangue de Cristo. E eu quero chamar a tua atenção nesta noite, querido. Peço a tua atenção para que você possa observar o que o capítulo 12 ministra ao nosso coração nesse tempo. Aleluia, aleluia. E assim começa a escritura do Senhor, amado. No capítulo 12, no verso 1, tem a primeira lição para nós vivermos a liberdade. Está escrito a seguinte frase, assim: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo. O primeiro verso já começa a estar bem explícito, que falou Deus a Moisés e Arão na terra do Egito. Para mim, queridos, esse verso, ele está dizendo alto e bom som: ei, Deus fala no Egito. Deus fala no Egito, querido. Deus fala aonde o lugar é terrível. Por que que Deus fala? Porque o Senhor chamou os seus profetas, o Senhor chamou os seus valentes para exercer o ministério deles na terra. E exatamente Moisés e Arão estavam no Egito. O cenário que a qual estão esses homens é no Egito, e a palavra diz alto e bom som: o Senhor fala na terra do Egito. Eu quero perguntar a você, qual é o lugar que você está inserido hoje? Se porventura, espiritualmente falando, querido, nós estamos vivendo no Egito. Nós estamos vivendo no Egito.
Em nossa volta, em tudo que nós estamos vivendo, querido, nós estamos cercados pelo mundo. Um mundo que a qual tenta nos aprisionar. O Egito, querido, é exatamente tudo aquilo que quer te aprisionar. Mas nesta noite a palavra de Deus nos orienta que Deus fala agora, no presente momento que você está ouvindo a voz do Senhor. A palavra de Deus lá em 2 Crônicas, ou em Crônicas, não sei que versículo, diz assim: ouve o Senhor teu Deus, estará seguro, crê nos profetas e prosperarão. Queridos, o problema da igreja do Senhor, ou do mundo em si, eles não querem darem ouvido aos seus profetas. Eles não querem dar ouvidos aos seus profetas. E quando nós não ouvimos nossos profetas, os pastores que têm se levantado em sua vida, os homens, os líderes que Deus tem chamado para ser boca de Deus na terra, você perece. Você não sabe o que é viver dirigido pelo Espírito Santo. Nesse tempo, querido, eu quero chamar a tua atenção. Ouve os profetas que Deus levantou para pastorear a sua vida, para abençoar a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Quero caminhar com vocês, querido, no verso 2. Olha bem que interessante. Olha bem que o verso 2 diz: ao meu coração e ao seu, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Aleluia. Observa, querido, que o texto no verso 2, Deus está dizendo algo tremendo, algo grandioso, que não é normal e natural. Deus está mudando o calendário daquela nação. Deus está chegando e mudando o tempo. Está trazendo, que mês é hoje? Nós estamos no mês de abril. É como se Deus chegasse: ei, agora, janeiro começa a ser agora, na minha e na sua vida. Ei, eu estou chegando para mudar o calendário, começa a ser agora. Agora abril vai ser chamado janeiro, e eu quero que as coisas continuem assim. Aleluia. O meu Deus tem poder de fazer isso na minha e na sua vida. O meu Deus tem poder, querido, de fazer isso, como Ele apraz ao teu coração, porque Ele é Deus. Ele pode mudar o calendário do que Ele quiser. Ele pode mudar a circunstância do que Ele quiser, porque Ele é Senhor. E aí Ele chega dizendo para Moisés: ei, este mês vos será o princípio dos meses. Deus mudando tudo aquilo que aquele povo já viveu. Está dizendo para o povo do Egito o seguinte: ei, eu vou começar com você, igreja. Ô Israel, uma nova história, tá? Eu estou chegando para mudar o seu calendário. Eu estou chegando para esquecer o passado e começar algo novo a partir de hoje. Você crê nisso na sua vida? Receba isso em teu coração, querido. Não importa o que você está fazendo ou já fez. Se você entender que o Senhor está te chamando e você se render ao chamado dEle, Ele apaga o teu passado e começa a escrever uma nova história para mim e para você. Diga amém a isso, meu amado. Aleluia. Então, quando Deus chega no tempo, quando Deus chega diante disso, quando Deus chega nesse tempo, Ele muda a história, o cenário do povo de Israel. É interessante, querido, quando nós começamos a observar a Escritura Sagrada, a gente começa a ver que o Senhor Deus, na sua história, Ele sempre muda o calendário. Quando o cordeiro é inserido em um lugar, Ele muda o calendário. Quero te lembrar que o nosso irmão Abel era o que, irmãos? Pastor de ovelhas. A Bíblia começa a relatar, não quero forçar o texto não, mas vocês vão ter que entender uma coisa aqui hoje. Quando Abel ofereceu em sacrifício o cordeiro, o Senhor se alegrou e recebeu. Pouco tempo depois, o teu irmão o matou. Quero dizer para você que o calendário de Abel foi só até oferecer o cordeiro. Ele foi interrompido, o calendário de Abel, para viver uma nova história agora com Deus. Diga amém a isso. Aqui eu estou vendo agora, meus queridos, mais uma vez, um cordeiro sendo convidado para ser estabelecido dentro de uma casa. Mais uma vez, na plenitude dos tempos, o Senhor Deus agora fala: eu vou mudar o calendário. E interessante, quando a gente vai para a Nova Aliança, no Novo Testamento, quando Jesus nasce, agora tem antes e depois de Cristo. Olha bem, queridos, isso é importante. Então, o que Deus quer dizer para mim e você nesta noite? Se nós aceitarmos a Ele, Ele vai viver um novo tempo conosco, e a nossa história vai ser encerrada, vai ser apagada, e Ele começará uma nova história comigo e com você. Você crê nisso? Diga amém.
Observe como as escrituras, não quero forçar o texto, mas isso está visível, querido. Abel apresentou o primeiro sacrifício e ele foi levado para morar com Deus. Antes de apresentar aqui o primeiro ovelha, também Deus mudou o calendário. Cristo vindo na nova aliança, também mudou o calendário. Toda vez que o cordeiro é inserido num contexto de uma história, Deus muda, começa tudo novo na vida daqueles que o conheçam e reverenciam e o aceitam. Então Deus nesta noite está te dizendo algo. Ouve os profetas para viver a liberdade. Ouve a palavra do Senhor. Porque através de quando você começar a ouvir a palavra do Senhor, você começará a viver uma nova história em Cristo Jesus. Ponto. Para me viver a liberdade, pastor, é necessário ouvir. E dentro daquilo que eu ouço, o Senhor tem poder de escrever uma nova história para mim e para você. Diga isso. Eu quero também nesta noite ler com você o verso 3. O verso 3 diz assim: ao meu coração e ao seu, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro então, tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Diga amém, queridos. Queridos, esse versículo 4, ele nos ensina coisas tremendas e maravilhosas. A primeira dela é o que eu quero compartilhar com você. A primeira dela está dizendo ao meu coração que o cordeiro, ele é suficiente para a tua família e muito mais, para também alcançar o teu vizinho. O cordeiro é suficiente, o sacrifício do cordeiro é suficiente para pagar a cédula do pecado, para limpar o homem do pecado, do juízo do mal. O Espírito de Deus, querido, nos revela, é suficiente o Senhor Jesus na minha e na sua vida. Mas muitos de nós, uma certa altura na nossa vida, nós somos ministrados, somos alcançados por esse cordeiro. Mas no caminhar da nossa história, nós deixamos o cordeiro. Nós achamos que ele não é mais suficiente. Eu preciso de algo mais, eu preciso disso mais, eu preciso disso, aquilo, eu quero isso, e começamos a agregar coisas em nossa caminhada, e aí o cordeiro começa a ficar para trás. Quantos de nós, querido, caminhamos muito bem, mas nos dias que atual nós estamos vivendo em desespero. Longe da graça, uma coisa nós temos aprendido: não importa como você começa, o interessante e a realidade de tudo é como você termina a sua caminhada. E a pergunta que eu estou querendo fazer nesta noite: como você está terminando hoje a sua caminhada? Nessa Páscoa, na última Páscoa que passou, qual é a leitura que você tem feito? Eu estou mais próximo ou estou mais distante de Deus? O que esse corona tem feito comigo? Vamos dizer assim, tem me levado mais para perto ou para longe de Deus? Queridos, o cordeiro é suficiente até o fim. O cordeiro é suficiente. Esse texto, ele retrata e nos ensina isso, meu amado. O cordeiro é suficiente para você e para a sua família. E aí a Bíblia diz assim, vamos continuar o texto, no verso 3 e 4. Falai a toda a congregação a Israel, dizendo, aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, do cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só, com o vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o que comer de cada um. O que comer de cada um. Eu aprendo nesse texto que todos nós precisamos comer do cordeiro. É interessante que o sacrifício que está sendo feito, querido, nesse texto, ele já é não mais para um, ele é para a família, e também parte do vizinho, se preciso for. No início, querido, que você aprendeu agora a respeito de nosso irmão Abel, o sacrifício era para um. Agora no texto que a qual estou lendo, agora a mudança, pegai cada um para o cordeiro, para uma família. Olha como é que começa a mudar, olha como é que começa a aumentar a graça do Senhor, na aliança que é a qual eu e você vivemos. É um cordeiro para o mundo.
Aleluia, queridos, olha que coisa linda, olha que mudança. Primeiro começa para um, depois para a família, e agora na aliança que você e eu vivemos, o Cordeiro é para toda a humanidade. Olha como o amor do Senhor começa a ampliar as tendas, alargar as tendas e alcançar o mundo inteiro, querido. Eu louvo ao Senhor por isso. O amor do Senhor, ele é maravilhoso, ele é grandioso, e ele então estabelece um princípio, que agora o sacrifício do Cordeiro verdadeiro, que é Jesus, ele é para todo aquele que nele crê. Você crê no Senhor Jesus, você está desfrutando dessa vida. Você crê no Senhor Jesus, você vai poder ministrar essa vida às outras pessoas. Você crê no Senhor Jesus, você não terá medo do que vier sobre a tua casa, porque o Senhor Jesus é o teu guarda, é a tua esperança, é a tua confiança, a nossa alegria, e por isso continuamos firmes na tua palavra. Aleluia, aleluia. O Cordeiro é suficiente. Dê ouvidos aos profetas. Para mim viver, pastor, na liberdade, você precisa ouvir a palavra do teu Deus. Você precisa, querido, entender que para viver a novo tempo com Deus, desfrutando dessa liberdade, você precisa entender que é preciso entender que o Cordeiro é suficiente para você e sua família. É preciso que você possa ter intimidade com Ele individualmente. Entenda o que o texto está dizendo. Vamos continuar aqui. O número das almas, conforme o comer de cada um. Quero te chamar a atenção. Talvez a sua mãe aceitou Jesus, seu pai aceitou Jesus, e você acha que você é salvo por isso. Você precisa comer também do Cordeiro. A salvação, querido, ela é individual. Por mais que o Cordeiro foi de uma forma ampla, coletiva, para todos, sem acepção de pessoas, todo aquele que crê. Só que a individualidade da salvação, ela é pessoal. Você precisa fazer parte do Cordeiro. Como que eu faço parte desse Cordeiro, pastor, para viver na liberdade desse tempo? Você precisa comer o Cordeiro. E como que eu como o Cordeiro, pastor? Como que eu como esse Cordeiro? Coma deste pão. Jesus, uma certa vez, disse aos seus discípulos: eu sou o pão vivo que é descido do céu. Aquele que não come do meu corpo e não beba do meu sangue não tem vida. Queridos, eu quero convidar você a comer do pão da vida. Não um pão que perece, mas o pão da vida é Jesus. O Cordeiro é Jesus. O Cordeiro é o meu Senhor Jesus. No texto que a qual você está lendo, você está entendendo a história que um cordeiro, mas você que é cristão, não está perdido nisso. Você sabe que o cordeiro que a qual eu estou falando é o Senhor Jesus, que foi exposto em uma cruz, para todos ver a sua vergonha no lugar da tua, a tua morte no lugar da tua morte, a tua condenação no lugar da nossa condenação. Jesus é o pão da vida. Jesus é a minha vida. Ele é o amado da minha alma. Não tem como, querido, recusar esse amor. Não tem como ser indiferente a esse amor, que já estava escrito em alto e bom som, desde os primeiros dias, que esse amor iria me alcançar. Promessa que Deus deu aos seus filhos da primeira igreja, que eu posso dizer assim, a Adão e a Eva: nascerá de uma mulher que pisará na cabeça da serpente. Fala do meu Cordeiro, do nosso Cordeiro, Jesus Cristo Pascual. Nesta noite, querido, que o Senhor possa trazer ao teu coração convicção de quem você é nele. Nele, abundantemente nele, queridos. E eu quero caminhar com você, o tempo não nos espera. Se o irmão puder me dar um lenço, eu agradeço, por gentileza. Como não falar da graça do Senhor, irmão, e não nos emocionar? Só quem sabe de onde saiu, queridos.
Só quem sabe o que você era pode expressar a gratidão que tem por este amor. E eu louvo ao Senhor por isso. Aleluia. Olha como a palavra de Deus, ela é completa, ela é poderosa, ela é maravilhosa. É interessante, querido, que o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Isso aqui está dizendo para mim o tipo de oferta que o povo de Israel deveria oferecer para Deus. O cordeiro tinha que ser sem mácula. A pergunta que eu quero fazer: como tem sido a sua adoração? Como tem sido o teu culto? Como tem sido a tua vida? Como tem sido o seu caráter? Como tem sido a sua jornada? Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Querido, nós aprendemos que a adoração não é um momento que você entra no teu banheiro e canta aquelas canções maravilhosas, que às vezes faz as pessoas se emocionar, não. Ou você vem na igreja como foi cantado aqui belíssimamente ao Senhor, não, querido. Adoração é um estilo de vida que nós escolhemos viver, tanto só quanto em comunhão. Principalmente, querido, a adoração, ela é provada quando você está só, longe dos holofotes, longe de um terno bonito, de uma roupa bonita como essa, amém por isso, longe do meio das multidões. Ali é um adorador, onde nós estamos sozinhos no nosso Facebook, onde nós estamos sozinhos no nosso celular, ligado em meio às redes sociais, no mundo afora. Eu estou dizendo que eu sou um adorador. Uma vez pregamos um tema, a consciência da presença, querido, independente onde você está, você precisa entender que o seu Deus está com você. O Espírito Santo rege, move, age, interage com você. E tudo aquilo que você está vivendo e fazendo, Ele está percebendo. E a palavra de Deus diz aos meus dias atuais: ei, não colocareis algo impuro diante dos meus olhos. Como você tem vivido, amiga e amigo, jovens do Senhor Jesus, anciões do Senhor Jesus? Às vezes nós queremos direcionar uma palavra de chamar a atenção dos nossos jovens, querido, muito pelo contrário. Toda palavra, querido, ela está direcionada para a igreja do Senhor. Mas eu sei que os nossos jovens também são tentados. A pergunta é: como que vocês têm vivido nesses últimos dias? Quais as escolhas que você tem feito? O que você está observando nesse cenário? Qual o sentimento que tem gerado no seu coração? Porque o cordeiro tem que ser sem mácula, tem que ser perfeito, tem que ser uma oferta linda, maravilhosa. E o que é, meus irmãos? Eu sou uma oferta viva para o Senhor. A minha vida é uma oferta para Ele. Como nós temos vivido, querido, por isso que eu quero que você entenda: é necessário comer a palavra, porque eu vivo de acordo com aquilo que eu estou cheio. Eu estou em rede social, muitas pessoas estão me ouvindo, mas eu quero dizer uma coisa para você, me perdoe, depois você chamar a atenção pela minha esposa. Quando você arrota o quê? Você sente o cheiro de quê? É sinal de você estar cheio daquilo. Você entende o que eu estou dizendo? Eu sei por uma coisa, talvez até que você é repugnado em alguma situação, mas é a verdade. Você lembra, às vezes, você come um negócio de manhã e você lembra dele até a tarde. O que eu quero dizer com isso, queridos? Aquilo que eu estou cheio dentro, eu coloco para fora. Como a palavra que você vai colocar para fora o quê, irmãos? Você vai colocar para fora Jesus através de você. Jesus através de você. Você vai ser Jesus na terra. Você vai ser um pequeno Cristo na terra. Você vai ser um discípulo dele, vai viver para ele, para a glória dele, queridos. Desculpe aí a colocação, mas não dá para ver o coração. Eu estou falando para você isso, queridos. Nós somos externamente aquilo que eu sou dentro. Porque as primeiras e grandes mudanças, querido, não é fora de mim que vai acontecer, é dentro. De dentro para fora. De dentro para fora que vem verdadeiro avivamento em Cristo Jesus. Diga amém a isso. Diga amém a isso. Glória a Deus pela tua palavra, Senhor, em nossos corações. O cordeiro tem que ser de 1 ano. Ei, querido, você sabe que 1 ano nessa questão de animal, querido, está falando da sua maturidade. Mas eu não posso entrar nesse mérito
porque o tempo não nos espera. A pergunta é, e o interessante, a mãe fala no final da tarde, lá no verso 6, ofereceu sacrifício à tarde. A tarde está dizendo para mim e para você no melhor horário. A tarde está dizendo não é de manhã, nem à noite, é à tarde, onde o meu vigor e o seu vigor está no ápice. Onde o meu e o seu vigor está no ápice. Onde as minhas forças estão realmente ainda em plena atividade. A pergunta é, você tem oferecido o seu melhor para Deus? Às vezes nós queremos oferecer o melhor de Deus, querido, de madrugada, depois de nós assistirmos algumas séries, depois de nós assistirmos alguns filmes, depois de nós ter brincado e navegado muito na internet. Agora eu vou dobrar o meu joelho e vou prestar um culto ao Senhor, orar para Ele. Você está dando o resto para o seu Deus. Queridos, muitos de nós estamos não entendendo o que é viver em contexto de comunhão com Deus. Às vezes tem pessoas que não estão nem pecando, não estão fazendo nada demais. Lembro-me de Marta e Maria, quando Jesus chegou na casa dela para ter comunhão. Maria foi logo aos pés de Jesus. Marta foi fazer o quê? Foi fazer o cozido para alimentar Jesus e a sua equipe. Me chama a memória, querido, que Jesus repreendeu Marta. Mas meu amigo e minha amiga, afinal de contas, o que Marta fez de errado? Ela estava preparando a comida para ele mesmo. Mas o tempo que a qual Jesus queria na vida dela é ter comunhão com ela, era que ouvisse a palavra do Senhor. Querido, às vezes o que você faz não é nem pecado, mas como você faz se torna um pecado para você. Quando você começa a viver dando a maior parte do seu tempo, quando eu começo a viver dando a maior parte do meu tempo para aquilo que eu gosto, não é pecado pescar, não é pecado jogar, não é pecado assistir um bom filme, mas quando essas coisas tomam lugar, no meu coração, o meu Senhor ficou para trás, o cordeiro já era. Nós precisamos rever os princípios para viver em liberdade com o Senhor. Nós precisamos rever os princípios para viver a liberdade com o Senhor. Nesta Páscoa, querido, reflita a respeito daquilo que você tem escolhido viver para Ele. O que você tem oferecido ao Senhor? O que você tem oferecido ao Senhor? Eu quero que você entenda, querido, que para mim viver e desfrutar da liberdade que Deus tem para nós, é preciso ouvir a palavra do Senhor. É preciso adquirir o cordeiro dentro da minha casa. É preciso, no contexto da história que você continuar, você vai ver que o que Deus pede a Moisés e a Arão: ei, fala para a congregação tirar o fermento da casa. O fermento é tudo aquilo, irmãos, que leveda, que estraga, que polui. O fermento é todo tipo de pecado que às vezes nós levamos para dentro da casa. Isso é o fermento. Então, para mim viver, pastor, viver a liberdade, é preciso eu ouvir os profetas. É preciso viver a nova história com o Senhor. E eu quero que você, nesta linda noite, querido, nesta linda noite, reflita a respeito das escolhas que você está fazendo. Reflita a respeito das escolhas que você está fazendo. Eu quero encerrar, querida, a palavra do Senhor, lendo um texto contigo agora. E ele diz assim: e tomaram do sangue poloão em ambas os umbrais e na verga das portas. E tomaram o sangue poloão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que o comerem. O verso 7, querido, ele marca que o sangue para estar na porta, talvez você é cristão em casa, mas só vai ter valor para aquela casa que comeu o cordeiro. Nesta noite a pergunta que eu quero fazer a você: o cordeiro está sendo ministrado agora dentro da sua casa?
através desses meios de comunicação. Mas isso não é sinal de libertação para você do juízo de Deus. Entende o que eu estou te dizendo? Talvez você é um bom ouvinte da palavra do Senhor. Talvez você é uma pessoa que gosta de estar se relacionando com o povo cristão, que acha bonito uma mensagem, os louvores, leva você em lugares maravilhosos, mas ainda você não teve uma aliança com o Senhor. O cordeiro está sendo pregado na sua casa, no teu coração, e você ainda não decidiu comer dele. Entenda o que eu estou dizendo? Você ainda não decidiu que o seu sangue faz parte dele, porque tudo aquilo que você come vai entrar na sua vida e fazer parte da sua energia. Querido, entenda, você precisa comer o cordeiro para que o sangue dele tenha valor na sua vida, na sua família. Entende o que eu estou falando? Porque o texto está dizendo bem, ei, tomarão do sangue poluão em ambas as ombreiras e nas vegas da porta, nas casas em que comeram. A pergunta que eu quero fazer: você comeu o cordeiro? Você comeu o cordeiro? Se você não comeu o cordeiro, eu vou dizer como que você come esse cordeiro: aceitando a Jesus como seu Salvador, se rendendo a Ele, dizendo: Senhor Jesus, eu me rendo. Senhor Jesus, eu me rendo e confesso que o Senhor é o único Salvador, que o Senhor é um Filho de Deus vivo, nasceu de uma mulher, viveu entre nós, morreu e no terceiro dia ressuscitou, está à destra de Deus, intercedendo por nós. Reconheça isso na sua vida e comece a se alimentar do pão da vida, que é a palavra do Senhor, e você desfrutará da vida que Ele tem, a liberdade para a sua vida nessa noite. Assim como o Senhor Deus começou a usar naqueles dias, começando a nova história com Abel, começando a nova história com aquela família que escolheu o cordeiro para si, assim como o Senhor Deus começou uma nova história antes e depois de Jesus Cristo, hoje o Senhor Deus apaga o teu passado e escreve com você uma nova história. Deus quer caminhar com você, esquecer o passado, fazer tudo novo, confiar em você, acreditar naquilo que Ele já tem colocado em você. E aprenda uma coisa: tudo que Deus vai te pedir, saiba de uma coisa, Ele já está em você. Tudo que Deus te pedir na sua jornada, Ele já colocou em você, já existe em você. Eu não sei como diz a palavra, mas existe um programa aí já adicionado em você. Ele já colocou lá tudo aquilo que Ele vai pedir, tudo aquilo que Ele vai te direcionar, tudo aquilo que Ele vai exigir de nós, já está dentro de nós para viver. A pergunta que eu quero: você quer comer o cordeiro nesta noite de Páscoa? Porque o Senhor deseja muito. Lucas capítulo 22, verso 15, Ele diz assim: desejei ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Há no coração de um Deus um desejo de compartilhar desse amor genuíno, mostrando mais de Deus e o quanto eu tenho de menos. Nesta noite você precisa entender: o mais dele quer se igualar a você, o mais dele quer fazer você também mais. Ele quer te suprir, Ele quer te levantar, Ele quer te tirar da sarjeta, Ele quer te libertar do Egito que te aprisiona, que tudo aquilo que tem derrotado a sua vida, colocado apelido em você, hoje é noite de libertação ao Senhor. Hoje é noite de libertação ao Senhor. Queridos, eu chamo a atenção de cada um de vocês agora nas tuas casas. Comereis apressadamente. Depois que você comer do cordeiro todo, querido, não é pelas metades, porque o texto bíblico não dá para nós parar para falar detalhes. Depois de você ter comido o cordeiro todo, porque tem irmãos que gostam de comer só aquilo que interessa a ele. Tem irmãos que gostam de pegar eu só estou do Novo Testamento. Eu só quero só o velho. Eu só quero isso aqui. Eu só gosto de caixinha de promessa, porque só fala bênção. Você precisa comer do cordeiro todo. Você precisa comer da palavra de Gênesis, Apocalipse toda. Viver em Cristo, querido, não é dar ouvido só aquilo que te faz o bem, que você acha, não. É obedecer a Ele, aquilo que você talvez não queira obedecer. É se submeter a um rei que determinou uma lei, porque você tem muito sentimento de religiosidade, acha que tudo é religião. Não, você faz parte de um reino, onde Deus é rei, e Ele estabelece aos seus súditos e aos seus filhos. E a pergunta é: você quer viver essa realidade?
venha viver a liberdade que Deus tem para você. Se sujeita ao Senhor. Apressadamente comereis, apressadamente, cingidos os seus lombos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Para quê, irmãos, isso? Porque o povo, querido, estava pronto para sair para a liberdade. Sair dos portões do Egito e conquistar aquilo que Deus os chamou para adorar a Ele, cultuar Ele no deserto. Ei, querido, eu quero dizer o seguinte: no tempo que você e eu estamos vivendo, nós estamos prontos para viver o arrebatamento da igreja. Sair apressadamente, queridos. Eu nunca vi ninguém comer apressadamente sentado. Não, você come em pé. E apressadamente é a urgência que você e eu precisamos de injetar Jesus nas pessoas. Injetar Jesus nas pessoas. Apressadamente, o que você está fazendo, igreja? Parece que não está entendendo que o final está chegando. Jesus está voltando. O que você tem feito? O que você tem feito, jovens? Com seu tempo ocioso, vidas estão morrendo e você não está nem aí, gastando o seu tempo com coisas fúteis. Reflita sobre a sua escolha de vida. Eu quero gerar multidões para o Senhor, eu quero influenciar multidões para o Senhor, eu quero viver o chamado dEle para o Senhor. Ei, comeis apressadamente, porque essa é a Páscoa do Senhor. Eu quero te convidar a viver esse novo tempo. Fica de pé na sua casa. Fica de pé na tua casa. Vamos orar junto. Porque a mesma unção que está sobre este altar, eu creio que está sobre a sua casa. Porque o Senhor é o meu provedor, o meu protetor. E quando Ele vê o sinal do sangue na tua casa, nos umbrais da tua casa, está dizendo que você está selado pelo poder do Altíssimo. Ah, Senhor, dou-lhe graça por tudo que ouvimos da parte do Senhor nesta noite. Nos leva neste lugar de segurança em Ti. Nos leva neste lugar de certezas com o Senhor cada dia. E nós queremos pedir ao Senhor que toda decisão feita em cada coração, que o Senhor possa estar anotando no nova história na vida dos seus filhos. Aqueles que estão voltando para a tua casa, aqueles que estão aceitando ao Senhor Jesus, escreva o nome dele no livro da vida, onde nunca mais se apaga, e eles começarão a desfrutar dos milagres do Senhor. Assim nós abençoamos a tua vida, a todos aqueles que decidiram viver uma nova história, um novo tempo com o Senhor. Venha conosco viver a liberdade com Jesus, porque esse é o tempo que o Senhor te chama. Em nome de Jesus. Nada é impossível. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e esperam a volta do Messias. Tenha a melhor semana da sua vida. Que o Cordeiro esteja presente em tua casa. Que a graça do Senhor possa ser expedidos e o sangue dele nos proteja, em nome de Jesus.